Olá, meus queridos, como vocês estão? Alegria pura e sem mistura nenhuma? Isso aí! Hoje daremos continuidade à nossa série aprofundando mais um pouco sobre o que significa ser um verdadeiro cristão e o que precisamos fazer da nossa parte. Sempre lembrando que a vitória contra o pecado e a salvação são dons de Deus e não uma coisa que podemos conquistar por nós mesmos. Que alívio, não acham? Venham comigo e vamos mergulhar nesta maravilhosa verdade, amém? Já segue o nosso canal? Curtiu o nosso vídeo e o compartilhou com familiares e amigos? Pode ser uma coisa bem simples, mas nos ajuda um monte, sabia? Eu sou o Diego Exalhaldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Existe um texto bíblico que Satanás simplesmente adora, porque ele consegue deturpá-lo e fazer com que milhões acreditem nisso. Mas hoje vamos começar a expor a verdade bíblica sobre isto, já que é uma mentira há muito tempo disseminada nos círculos cristãos. Satanás quer nos fazer acreditar em mentiras e não podemos permitir mais isto. Se tiver a sua Bíblia à mão, abra em Apocalipse 3:5, que diz: "O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence." Numa leitura, digamos, superficial, parece que o texto diz que devemos vencer nossos pecados com o objetivo de ser vestido com as vestes brancas e ainda não ver, nossos nomes apagados do livro da vida. Isso tudo para ver Jesus confessar nossos nomes perante o Pai Eterno e diante de anjos celestes. É exatamente nessa parte que está a pedra de tropeço. Podemos pensar o seguinte: não estou conseguindo vencer meus pecados o suficiente, Senhor. Então provavelmente não farei tempo de pegar as vestes brancas e impedir que apagues o meu nome do livro da vida. Isto pode levar uma pessoa ao desânimo, já que qualquer caminho que nos leve a enfrentar uma condição sem chance de vencer, desanima mesmo. Então vamos começar direito com o verso 5, do capítulo 3 de Apocalipse, ao ver se podemos entender o que realmente está sendo dito aqui. O vitorioso. Ele venceu o quê? Com certeza o texto sagrado não pode estar falando de vencer pecados, já que falamos que não podemos vencer isso por nós mesmos. Porque se tudo dependesse de nós, seria tipo aquela pessoa que tem um carro e a buzina não funciona. Daí vamos para o mecânico e na porta tem um cartaz que diz: "Toque a buzina para ser atendido." Ficaríamos sem qualquer ajuda ou solução. Quando lembro de todos os meus esforços para vencer o pecado desde a adolescência, nossa, fico cansado só de imaginar em ter que fazer todo esse esforço de novo para vencer o pecado na minha vida. E se eu adicionar novos pecados, então, credo, podemos ter certeza disto. Talvez o texto esteja falando das manifestações do mal nas 7 igrejas do Apocalipse. Não, nós não venceremos o mal. Nunca conseguiremos vencer o mal, seja qual for a forma em que ela se manifestar. Tiago 4:7 diz: "Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Aqui podemos ver claramente que diz como resistir ao inimigo de todas as almas. Resistir ao diabo aproximando-nos de Deus e nos submetendo a ele. Mas nós, simplesmente porque sim ou porque mero esforço pessoal, não. Nunca venceremos o mal em qualquer uma de suas manifestações. Então, o que o texto está dizendo é vencer o problema real do pecado, viver separados de Deus. E o texto fala também que a pessoa com as vestes brancas é uma pessoa que colocou Jesus como máxima prioridade em sua vida diária. Precisamos perceber a diferença entre uma interpretação centralizada no comportamento, que seria vencer nossos pecados e maus comportamentos, e uma centralizada no relacionamento, vencendo o problema de relacionamento, viver uma vida longe de Deus. Bom, se pela graça de Deus respondo ao seu convite para vencer o pecado, uma vida sendo vivida longe de Deus, e começo a me aproximar de Deus e a permanecer nele diariamente, então, em troca, recebo uma promessa: as vestes brancas. E isso é bom demais, não acham? Se vivermos dia a dia com Jesus e mudando tudo o que Ele nos mostra que precisamos, estaremos no caminho certo de receber as nossas vestes brancas. Porém, agora surge uma pergunta: o que o texto não diz? Dentro desse texto descansa um problema.
porque é simplesmente incrível a quantidade de pessoas que identificam as vestes brancas imediatamente como sendo a justiça de Cristo para nós. A justificação, lembram? Mas não é bem assim. Esse tipo de justiça costuma chamar de justiça imputada. Mas não é isso que o texto sagrado está nos dizendo. Ele está falando da justiça de Cristo em nós. Chamamos de justiça renovada, a santificação. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora, o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Obviamente, este texto está se referindo à justiça de Cristo agindo na vida, seja em fatos ou ações, o qual chamamos de justiça renovada. Isto é poderosamente bíblico. Entenda o seguinte, as vestes das bodas de Mateus 22 representam o caráter puro e sem mancha que possuirão os verdadeiros seguidores de Cristo. Lá não diz terão que ou devem possuir, nada disso, diz possuirão. Isto é uma promessa. Essas vestes foram tecidas no tear do céu e não tem qualquer fio que tenha vindo de invenção humana alguma. Nenhuma das nossas obras estão misturadas, é uma obra completa e totalmente divina. O texto de Apocalipse descreve em detalhe o que é esse manto. Quando nos submetemos a Cristo, o coração se une ao seu coração, a vontade se funde à sua vontade, a mente se torna uma com a dele, os pensamentos se sujeitam a ele, ou seja, vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar vestindo com o manto da justiça divina. Existe um texto muito interessante que está em Apocalipse 16:15 que diz: Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Este texto faz um apelo muito pessoal, pois Jesus está falando da sua segunda vinda a esta terra. Podemos ver mais uma vez que no Apocalipse as vestes brancas são a justiça de Cristo operando na vida. Precisamos prestar muita atenção nisto. O que estamos permitindo que Deus faça para vencer nossa tendência a viver separado dele e para nos prover esta veste celestial e assim não sermos envergonhados por estarmos despidos. Falando num português bem claro, manter um relacionamento com Deus diariamente, que é isso que nos dará a vitória e assim sermos vestidos com as vestes brancas. A seguinte parte de Apocalipse 3:5 diz: Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Isso nos mostra que nossos nomes foram escritos no livro da vida. Eu já ouvi falar de uma afirmação que eu particularmente considero muito perigosa. Nossos nomes estão escritos no livro da vida desde que nascemos. Eu não penso assim. A evidência bíblica é que nossos nomes são registrados quando aceitamos Jesus Cristo, ou quando professamos aceitá-lo. Já falamos um pouco sobre isso, então me permitam dar um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Sabemos que estão registrados os nomes de todos aqueles que já estiveram ao serviço de Deus. Teu nome será removido se deixar Jesus, e isso não deveria nos surpreender, porque você levaria para sua casa alguém que publicamente diz que não gosta de você? Então, Cristo está fazendo uma minuciosa e detalhada investigação desde o dia 22 de outubro de 1844, para não deixar de fora até aqueles que professaram ser meramente cristãos. É para lá de interessante e até mesmo emocionante ver que Deus irá até as últimas consequências no seu sonho de salvar quantas almas Ele puder. Ouçam amém? Mas preste muita atenção no que eu vou falar agora. Que os nossos nomes estejam no livro da vida envolve muito mais do que meramente ter nossos nomes na lista dos membros, por exemplo, da igreja. Lembre-se, Jesus voltará por um povo que obedeça aos seus mandamentos e não pelos membros de uma placa de igreja em particular. Você sabe que não costumo falar da minha denominação, até porque não interessa, apenas a verdade bíblica deve prevalecer em nossas vidas. Mas deixa eu te dar um exemplo. Dentro da minha denominação foi feito um levantamento de informações de membros e percebeu-se que havia pessoas que não sabíamos nada delas, tipo telefone, endereço, etc. Quando isso acontece, são apontados como desaparecidos. Mas às vezes isso não é 100% efetivo e os que fazem essas listas podem errar, porque lembro-me
de participar de uma dessas reuniões onde se apontou certa irmã como desaparecida. E foi ela que tinha me dado as boas-vindas no culto naquele dia. Nós, seres humanos, cometemos esses erros, essas gafes. Mas Deus não comete esse tipo de erro. Ele jamais vai tirar alguém da sua lista por não perceber que essa pessoa ainda o segue. Ainda bem, não é? Mas também está o outro lado da moeda, que provavelmente aconteça nas igrejas que vocês frequentam. É muito triste falar sobre isso, mas é uma realidade cada vez maior e não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Batizar apressadamente alguém. E esse alguém, que nem a parábola da semente contada por Jesus, até fica empolgada no começo, porém pouco tempo depois simplesmente some da igreja e praticamente nunca mais ouvimos falar dela. É uma coisa simplesmente horrível. Membros que apostatam por diversos motivos, mas a maioria tem sim um motivo por trás. A maioria dessas pessoas que abandonam a igreja é porque acham que é um tipo de clube social onde você se encontra com amigos e conversam, como se não houvesse qualquer responsabilidade sobre ter uma vida espiritual adequada. E este problema é muito mais comum do que se imagina. Às vezes, batizam tantas e tantas pessoas para dar aquela sensação de estamos crescendo demais, que maravilha! Mas ao mesmo tempo que esse grupo de novos batizados entram, tem um grupo que quase que igual, né? Igual quantidade que estão saindo também. Fica tipo elas por elas, sabe? E a desgraça não para por aí. Tem outra coisa que é para lá de perigoso que está acontecendo nesses dias e fora profeticamente anunciado há muito tempo na Bíblia. A juventude costuma dizer que vai na igreja porque os pais os acostumaram a isso. E se você tenta fazer perguntas profundas e sinceras de por que acreditam no que acreditam, bom, eles afirmam não fazer a mais mínima ideia. Gente adulta, sabe? Tipo, dos 20 anos para cima, não são criancinhas. Estão na igreja por uma questão de costume, como clube social. Confesso que é doloroso de ver, de saber. E se você em sua igreja tentar fazer ou ensinar alguma coisa que possa mudar a situação tão morna do protestantismo na atualidade, te marcam como fanático e não te apoiam em absolutamente nada. E você é colocado num cantinho para não mais incomodar ninguém, principalmente os líderes folgados que não querem mudar o status quo. Os que são apressadamente batizados e incluídos nas igrejas não estão verdadeiramente convertidos. Podem não gostar de ouvir isso, mas os números não querem dizer crescimento saudável, muito pelo contrário. E o que tem acontecido muito ultimamente é usar métodos profanos e antibíblicos. O problema com isso é que você traz para dentro da igreja cristãos profanos que não estão realmente convertidos e nem mudaram as suas vidas para servir ao Deus de Israel. A juventude atualmente é a mais afetada nisso tudo. Querendo modernizar, querendo atualizar, as igrejas têm comprometido princípios que são a base e o fundamento do protestantismo. E como vimos na série que fiz sobre a verdadeira história dos reformadores, não aquilo que o catolicismo conta, pessoas morreram por esses princípios. Pregar o evangelho simples e direto, sendo totalmente bíblicos, eis o que precisa voltar a acontecer. Não somos uma organização que vende o evangelho, somos filhos que estávamos perdidos e Jesus nos achou. E agora Ele deseja que o ajudemos a resgatar outros da mesma triste forma de viver que tínhamos, ou seja, longe de Deus. Entende o que quero dizer? A essência das tentações é a antiga e burra ideia satânica. Por que você não se separa de Deus? Você é forte o suficiente para viver por si mesmo. Afinal de contas, você também é Deus? Por que você não se separa e começa a depender apenas de você mesmo? Infelizmente deu certo com Adão e Eva, mas não deu certo com Jesus e é pela sua vitória que nós hoje podemos ser vencedores. Ouçam amém? Para concluir com o tema de hoje, abra sua Bíblia em 1 João 2,28 que diz: Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Isto é uma promessa, teremos nossas vestes brancas. É por esse motivo que estou super agradecido a Apocalipse 3,5. Deixe-me ilustrar o que eu estou dizendo. Imagine que você está indo com um amigo escalar uma montanha super alta.
escalada difícil, sabe? E durante o percurso você perde as garrafas com água. Mas não podem voltar pela distância, não dá para desistir, tem que continuar. Depois do que pareceu uma eternidade, você e o seu amigo chegam no topo daquela montanha. Teu parceiro começa a ficar super atordoado e cai no chão, quase que desmaiado, e implora por água. O dinheiro não é problema, mas vocês estão a quilômetros do chão, então não adianta ter dinheiro. Porém, a certa distância percebe um pequeno buraco onde passa água. Você vai lá e enfia a cabeça e começa a beber. E depois leva para seu amigo beber também. Lembra de quando a mulher samaritana pediu água para Jesus e assim não precisaria voltar para o poço de Jacó? Então, você tem problemas para superar as montanhas da sua vida? Perdeu a sua garrafa e não tem mais água? Está pronto para dizer: Senhor, dê-me água? O dinheiro não é problema? Deus mantém a sua promessa. Se você vier a mim, nunca mais terá sede. Se continuar vindo, sempre te darei desta água. Eu prefiro essa água. E você? Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.